Bom dia, que a paz de Jesus esteja com todos. Ser pego de improviso assim não é fácil não, né? Mas nós temos um assunto interessante para conversar. Primeiro que falar de Jesus, falar do seu evangelho, falar da doutrina espírita é algo grande, não só dentro de mim, mas da maioria de nós. Porque como Jesus se põe como caminho, a verdade e a vida, essa é a trilha que nós temos que buscar. O caminho de Jesus para encontrar a verdade. E encontrar a verdade para ser feliz, que é a vida plena. Mas nós temos um assunto interessante. O essencial e o acessório. Qual dos dois é mais interessante? Um grande industrial, querendo abrigar a sua família numa casa de conforto, de espaço e bonita. Ele escolhe um terreno ao pé da montanha, num vale muito bonito. Cerca todo esse terreno e começa a sua construção. Não deixou passar por ali para que possam bem mitigar a sede na fonte presente, aqueles que passavam. Preservou determinados lugares e começou realmente a erguer as paredes. Contratou artistas, os melhores profissionais, buscou os mármores mais ricos, os materiais mais especializados. E quando a casa ficou pronta, adentrou com sua família. Mas transcorrido alguns dias, o industrial veio a falecer, desencarnou. Tinha esquecido de mandar analisar a água ali da fonte, na montanha. Estava contaminada por um foco de tifo. Nas mais das vezes, meus irmãos, todas as nossas construções, na escolha do terreno das nossas vidas, nós primamos pelos acessórios e esquecemos do essencial. Mas o interessante é que o essencial também é muito válido para nós. Qual é a função do acessório no essencial? É embelezar o essencial. Tornar o essencial mais gostoso. Mais importante também, o acessório tem importância. E por isso, companheiros, aquela assertiva de Jesus nos convida sempre a observar. Quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. A vida nos rodeia. E nós precisamos saber as trilhas percorridas. Portanto, o ver e ouvir é muito importante. Quando nós colocamos o Evangelho dentro de nós, que são as lições de Jesus, da qual Ele deu lá no alto da cruz o cumprimento do seu testemunho, para que a sua voz, para que o seu ensinamento chegasse até nós, e já se vai lá há mais de 2000 anos, Ele cantando nos nossos ouvidos a lei do amor, a lei do perdão. E isso tudo pela força do exemplo dele, nós vamos ficar ouvindo ainda em encarnações e encarnações, o cantar das vozes nos nossos ouvidos. Ame, perdoe, tenha paciência, observe. Por isso, companheiros, a necessidade de nós aprendermos os evangelhos, sim, de sentir o evangelho,
Mas a necessidade maior de nós colocarmos essas lições vivas nas nossas mãos, como trabalho, como conquista. Isso é o essencial. Esse trabalho de reformulação interior em nós, para que nós possamos não só dar cumprimento à nossa encarnação presente agora e as demais que virá. Um grande palestrante, querendo falar deste essencial, ele adentrou o recinto lotado de pessoas, trazendo nas costas um grande fardo e colocou ao lado da mesa. Centralizou-se no centro dela e olhou a plateia. Todo mundo curioso para saber o que é que tem dentro daquele saco. Aí ele tirou, de todo jeito, um grande recipiente de vidro e colocou sobre a mesa. Abaixou-se e pegou outro saco com pedras. Pedras do tamanho de um punho. E começou a colocar dentro do recipiente. E cada vez que ele colocava uma pedra, ele olhava para a plateia, para aguçar mais a curiosidade das pessoas. Quando ele encheu o recipiente de pedras grandes do tamanho de um punho, ele perguntou: está cheio? Todos disseram: está. Aí ele abaixou-se, pegou um saquinho cheio de areia, de pedrinhas pequenas, e despejou todo esse saquinho de pedra dentro do recipiente. Foi dando umas pancadinhas, batendo do lado, as pedrinhas foram se ajeitando entre os vãos deixados pelas pedras maiores, e perguntou: está cheio? Aí o pessoal duvidou. Ah, está. Outros não falaram. Ele abaixou-se e pegou mais um saquinho cheio de areia fina. E despejou esse saquinho dentro do recipiente. Foi dando umas pancadinhas, umas chacoalhadinhas, e a areia foi se colocando entre os vãos deixados, aqueles espaços ainda deixados pelas pedrinhas menores. E ele perguntou mais uma vez: está cheio? Silêncio total. Será que cabe mais alguma coisa aí dentro? Abaixou-se e pegou uma jarra cheia de água. E despejou essa água dentro do recipiente. A água umedecendo a areia, ainda se envolvendo com os vãos deixados pelos pequeninos grãos de areia, e lá se foi para dentro do recipiente também mais uma jarra de água. Agora está cheio. Aí ele começou: meus irmãos, se eu tivesse colocado primeiro as pedras pequeninas, eu conseguiria colocar as pedras grandes? Todas elas? Se nós dissermos que o essencial são as pedras grandes, será? O essencial na nossa vida são grandes pedras? E se nós dissermos que essas pedras
São pedras de brilhantes. São pedras preciosas. E quais são as pedras preciosas da nossa vida? O senhor me daria alguma opinião? Na sua vida, uma pedra preciosa da sua vida? A família, uma grande pedra preciosa, tem que estar dentro desse recipiente da vida. Alguém me dá mais alguma pedra grande da vida? Saúde, olha que pedra preciosa. Mas alguém se habilita? A fé, nossa, nós vamos lotar isso aqui. Quem mais dá uma opinião de alguma coisa grande da nossa vida? Conhecimento. Mais alguma coisa? O amor. Nós vamos ficar aqui o dia inteiro e nós vamos colocar grandes pedras preciosas dentro desse aquário da vida. Mas será que cabe mais alguma coisa? Cabe. São os acessórios, as pedrinhas finas, as areias, a água, que são os acessórios da nossa vida, que vêm embelezar as pedras preciosas, não é? Então, tudo é o ver e ouvir, meus irmãos. A gente olhar um rosto bonito e que passa aquele batonzinho bem suave, que realça, né, os lábios, aquele brinco bonito, torna aquilo que já é belo, mais belo ainda. Mas se nós rebocarmos esse rosto, aumentarmos a boca com o batom, além do que ela pode, usar aquele brinco estrambólico, e aquilo que tinha que ser bonito, fica falso. Então é o acessório errado. É o acessório em excesso. Por isso a função, meus irmãos, do acessório na nossa vida é tornar o que é bonito para nós mais bonito ainda, quando usado com medida, com equilíbrio, com harmonia. O acessório é necessário na nossa vida, mas não é o mais importante. Porque o mais importante é a pedra preciosa, é a nossa família, é a nossa saúde. O cigarro é um acessório. Traz satisfação. Para quem gosta, não tem coisa maior no mundo. Aquele vinho delicioso é um acessório. Mas como nós bebemos 10 garrafas, é um acessório que destrói o essencial. A pedra preciosa da saúde, a pedra preciosa da família. Então é os olhos de ver o que eu vou repetir todas as horas. É os olhos de ouvir, de ver e os ouvidos de ouvir. É aquele esquema que numa palestra passada nós dissemos. Aquele esquema que nós organizamos a nossa trajetória. Quando nós buscamos, por exemplo, o dinheiro é uma pedra essencial na nossa vida também. Ele faz parte, ele está dentro do aquário também como pedra preciosa. Mas ele não é o essencial em tudo. Ele é o necessário. E por isso, meus irmãos, com o Evangelho de Jesus nas mãos, ainda ouvindo aquela voz de Jesus através da leitura e da vivência dele, nós vamos conseguir, companheiros, associar o essencial com o acessório. Um grande cientista
porque era muito estudioso das coisas da ciência, engenheiro, pessoas que trabalhava com propaganda, trabalhava com uma série de coisas na televisão, no rádio, mineiro. Querendo dar conforto à sua família, ele trabalhava dia e noite. Esquecia das horas para com a família. E nesse trabalho, nesse trâmite entre trabalho e casa, muito mais trabalho do que a casa, ele conseguiu mesmo amealhar muitos bens materiais. Mas nunca levou seus filhos ao colégio. Não foi na festa de coração da rainha da primavera da sua filha. Vendia partes das suas férias. E ele conseguiu colocar ali, naquele prospecto, naquele impresso onde nós declaramos o nosso imposto de renda. Lá naquele lugar nós colocamos os nossos bens, casa na praia, fazendas, sítios, apartamentos na cidade, dinheiro no banco, dinheiro na poupança. Mas o tempo passou. Ele pouco contato com a família e ele batia no peito. Agora sim, agora eu posso dar o conforto que a minha família merece. Mas lá, naquele espaço onde nós colocamos os nossos dependentes, também colocado ali a sua família. Mas ele declara, num dos textos que ele escreveu em determinada ocasião, que ele daria tudo aquilo que ele amealhou com o seu trabalho em excesso, omisso quanto à família. Ele daria tudo aquilo para que ele pudesse novamente colocar ali naquele espaço aonde se coloca o nome dos seus dependentes, que ele colocasse ali o nome do seu filho Luiz Flávio e da sua filhinha Cristina Amélia. E que ele pudesse também recuperar a saúde física e mental da sua esposa. Luiz Flávio morreu aos 14 anos através de uma overdose de cocaína. E a sua filha fugiu da sua casa aos seus 16 anos, prostituiu-se e nunca mais voltou. E a sua esposa, diante desse quadro triste, se dementou-se. Mais ficava nos consultórios médicos e psiquiátricos do que na sua própria casa. E por isso, ele daria tudo que ele conseguiu através dos acessórios, que teria a função de lhe trazer alegria e felicidade. Ele trocaria tudo isso pela volta da sua vida anterior. Por isso, meus irmãos, e quando Jesus fala a nós que devemos reformular o nosso eu,
que devemos olhar para o alto e agradecer pela saúde física, pela saúde espiritual, coisa que nós muitas vezes esquecemos quando nós aplicamos o acessório à frente do essencial. Por isso, a necessidade, companheiros, de quando nós adentramos ali os portais da instituição espiritual, seja ela qual for, que nós aproveitemos esse tempo, nós passamos dele, não uma necessidade, mas um prazer. E que quando ouvirmos falar do amor na nossa vida, vamos exercê-lo. Porque quase sempre entra por aqui e sai por ali. Porque as conveniências da vida nos envolvem de uma tal forma que a gente não grava aquilo, a não ser quando mexe com a gente. Porque quando essa ou aquela colocação dessa ou daquela mensagem, dessas que se dão aí nas portas do centro, das palavras dos palestrantes, das vozes dos espíritos em formas de intuições, a gente não ouve. Não temos ouvidos para ouvir. Então é abrir os olhos. Se os teus olhos, como Jesus fala, eu sempre falo essa frase porque ela é interessante. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha só, vamos repetir. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Modo de ver, um modo de olhar. Façamos isso hoje em casa. A gente tem tanta coisa para olhar dentro da nossa casa. Às vezes a gente olha errado. A gente não entende. A gente não observa. O esquema está pronto. Puxa, eu vim do centro, ouvi falar tanto disso, mas não vejo nada aqui em casa. Mas se a gente olhar, a gente vai ver. Muitas vezes a gente faz tantas coisas, né? Eu venho no centro, eu dou passe. Eu ajudo a comprar as cestas básicas para dar para os pobres. Eu faço isso, eu faço aquilo. E às vezes eu esqueço que lá dentro de casa tem alguém muito mais necessitado do que aquele que eu fui levar a cesta básica. Porque às vezes aquele que eu levei a cesta básica, eu levei para ele uma comida material. Mas aquele que está lá em casa, não é a comida material, é a comida espiritual. E eu sei que eu posso dar isso para ele. Renuncie à mágoa, renuncie à ofensa. E olhe no olho com olho. Me perdoe. Eu não falei por querer. Geralmente a gente fala assim. A gente dá essa desculpa que não falou por querer. Mas como o cérebro obedece os nossos pensamentos e os nossos órgãos obedecem ao cérebro, então se eu falei, porque eu pensei. Né? Aquela assertiva que eu também sempre digo, né? Cuidado com seus pensamentos. Eles se transformam em palavras. Cuidado com as suas palavras. Elas se transformam em ações. Cuidado com as suas ações. Elas se transformam em hábitos.
Cuidado com os seus hábitos. Eles se transformam em ações. E as ações moldam o nosso caráter. Olha que interessante. Por isso, aquela pessoa lá dentro da nossa casa, que é algo essencial, é um ser essencial na nossa vida. É o nosso papai, é a nossa mamãe, é o nosso filhinho, é a nossa vovó, o nosso vovô que ali está. Ou alguém junto de nós, que são necessitados, e muitas vezes a gente não tem olhos de ver. Por isso, meus irmãos, vamos cultivar Jesus na nossa vida. Não é difícil. Não é difícil. Alguém falou aqui da fé como pedra essencial. A fé, Jesus disse que transforma a montanha. Transforma a montanha. Daqui para lá, de lá para cá. Mas são as montanhas dos nossos defeitos. As montanhas dos nossos hábitos errados. As montanhas das nossas palavras que não ficam dentro de nós. Se for palavras de amor, de carinho, de afeto, que saiam, que transbordam para fora. Mas se for palavras de ofensas, se for palavras de palavrões, que são expressões dos nossos hábitos, que elas sejam retidas. Então é esse controle, companheiros, que nós temos que trabalhar em nós, para que nós tenhamos a vida. E se nós tivermos a vida plena, dentro da nossa casa principalmente, essas pedras preciosas, brilhantes, esses diamantes, vão ser muito mais importantes do que a gente pensa. Porque vem de encontro às nossas necessidades reencarnatórias. Cada pedra grande que nós colocamos na nossa encarnação, na nossa vida, são as oportunidades que Deus nos deu para que nós possamos concretizar os nossos objetivos aqui na Terra. E quando nós adentrarmos novamente a outra dimensão que nos espera, não tem como escapar dela. Não tem como escapar dessa dimensão. Pode ser amanhã, pode ser hoje mesmo, talvez, ou daqui 10, 20, 30 anos. Mas todos nós vamos estar nessa dimensão. De que forma? Como que nós tratamos as coisas essenciais da nossa vida? Como que nós usamos o acessório que embeleza o essencial? É os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Pequenas pinceladas de recordações que ora colocamos aqui, de improviso, para que começamos hoje a analisar como que eu estou trabalhando isso tudo. Porque não há razão, companheiros, e esse eu quero falar de perto, bem de pertinho de vocês aqui na frente. Para mim também, eu estou nesse quadro também. Falar bem aqui de pertinho. O que é que nós estamos fazendo? Alguém falou que uma das pedras grandes é o conhecimento. Quem foi que falou? Conhecimento. Nós estamos aqui para aprender. E aprendemos. Cada palestra, cada mensagem, cada livro, cada passe, cada cálice de água fluidificada, são preciosidades dentro de nós. Principalmente o conhecimento. Então, cada um de nós temos conhecimento. E Jesus é muito claro no Evangelho quando ele fala:
muito se pedirá a quem muito recebeu. E tenho certeza, companheiros, que nós espíritas somos mais bem aquinhoados de conhecimentos espirituais. E ao chegarmos lá, então, nessa dimensão que nos espera, com o conhecimento que nós temos, vai ser perguntado: o que fizeste com o que receberam? Somos melhor hoje do que ontem? Vamos ser melhor amanhã do que hoje? Então é o passo, companheiros, de nós começarmos agora renunciar ao nosso egoísmo, renunciar ao nosso orgulho, à nossa vaidade, e olhar as pessoas, aquelas que estão dentro de casa e aquelas que estão lá fora, com os olhos bons. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O corpo físico, o corpo da casa, o corpo do trabalho, na empresa, da escola, o corpo da sociedade. Tudo terá luz. Brilhe a vossa luz, disse Jesus. Faça-se a sua luz. E como sempre, a luz vence as trevas, jamais as trevas chegarão a nós. Porque a nossa luz vai brilhar cada vez mais. Vamos pensar nisso? Que Jesus abençoe a todos.